Você consegue imaginar como seria se seus personagens favoritos fossem completamente diferentes de como você conheceu eles nos filmes? Pois é, parece que nem sempre a equipe encontra a ideia perfeita para um visual logo na primeira vez. As emoções de Divertidamente, por exemplo, não eram nada parecidas com o filme que a gente conhece. Além disso, muitas outras emoções foram cotadas para aparecer e descartadas de última hora. Tá curioso? Então pega a pipoca, ajeita a sua postura e vamos pro vídeo. Antes de conferir os personagens, eu tenho uma dica pra você que ama um bom filminho, quer colocar sua série em dia ou ainda conferir o seu time em campo ao vivo. E a Copa tá aí, hein, galera? E o Cine é um aplicativo gratuito para Android e iOS que oferece filmes, séries, desenhos, animes e muito mais em HD, tudo com a melhor qualidade, de graça e sem precisar esperar seu download baixar. E não precisa nem fazer conta não, é só baixar e assistir no celular ou na TV sem pagar nada. Eu mesmo baixei para conferir e é realmente ótimo. Então corre para conhecer. O link para baixar vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você conhece o Dr. Seuss? Esse escritor americano criou alguns dos personagens mais icônicos dos cinemas, como o Grinch e o Gato. O que você quer? Mas esse último a gente prefere nem comentar. Um monstro? Onde? Mais recentemente, um filme derivado dos livros do autor se tornou bastante conhecido de quem ama animações. Lorax, lançado em 2012, conta a história de uma criatura que tenta proteger uma floresta bem peculiar do ataque do Once-ler, ou como chamamos no Brasil, uma vez Hildo. Esse teve sua aparência completamente mudada para o lançamento do longa. Inicialmente, ele era bem mais verde, peludo e mal-humorado, bem parecido com o Grinch. Coincidência? Acho que não! E justamente por lembrar demais o vilão do Natal, os responsáveis por desenvolver o design do personagem optaram por mudar sua aparência para tornar ele mais humano e vulnerável. Ainda bem, né? Já pensou o Grinch não só odiando o Natal, como destruindo florestas? Oh. Não foi pronto. Essa aqui é um pouco mais recente, mas conseguiu arrancar risadas do público de Encanto. Dona de um temperamento esquentadinho, Peppa precisava de uma aparência que conseguisse transmitir todos os sentimentos que possui e que mudam em questão de segundos. Isso é ainda mais importante se considerarmos que a família Madrigal conta com alguns personagens bem excêntricos e dar destaque a cada um deles pode ser uma tarefa quase impossível. Inicialmente, os criadores imaginaram que ela deveria ser indestrutível, justificando como agia na realidade. Peppa seria maior, sem o cabelo dourado e não tão esguia quanto vimos no filme. No entanto, muitas pessoas indicaram que sua aparência estava parecida com a de Luísa e que poderia ser confuso para as crianças. Com isso, eles precisaram transformar pontos cruciais para tornar ela mais autêntica e nervosinha. Pouco a pouco, deram origem à tia, que tenta manter todas as coisas sob controle, mas perde as rédeas da situação com qualquer problema. E a gente não pode negar, a equipe conseguiu tornar a personagem ainda melhor do que tinham planejado. Legal. Agora eu tô trovejando e o trovejar vai levar uma garoa e a garoa vai levar uma chuva. Céu claro, céu claro. E se eu te disser que os Minions poderiam nunca ter existido? Por favor. É impossível que você tenha vivido no planeta Terra nos últimos anos e não conheça eles. Os personagens mais queridos pelas crianças se tornaram uma febre em todo o mundo desde o lançamento de Meu Malvado Favorito em 2010. Desde então, as criaturinhas ganharam 2 filmes próprios, contando um pouquinho mais da história deles. Mas os amarelinhos eram um pouco diferentes do que você conhece hoje. No roteiro original, os Minions não existiam e somente na metade da produção é que os seguidores do Gru foram criados, mudando o roteiro e garantindo que o filme ficasse ainda melhor. No entanto, os primeiros traços não eram nem próximos dos atuais. De formas humanoides a robôs, os Minions foram para a tela por serem muito mais fofos do que poderíamos esperar de um grupo de capangas. Pouco a pouco, os traços que conhecemos foram nascendo e, finalmente, os Minions se tornaram quem conhecemos. Eu não sou...
Você sabia que o primeiro longa de animação do mundo poderia ser brasileiro? Eu não acredito! Isso mesmo, antes do lançamento de Toy Story, oficialmente o primeiro filme feito em computação gráfica foi de uma produtora brasileira, a NDR Filmes, que estava produzindo um filme animado em 1992 chamado Cassiopeia, mas teve seu lançamento adiado pela falta de dinheiro e por uma suposta sabotagem de um grande estúdio que todo mundo ama. Naquele momento, Pixar e Disney tinham formado uma parceria e em 1993 iniciaram os trabalhos com Toy Story, que alcançou um orçamento de 30 milhões de dólares, muito maior que o nosso. Com tudo que aconteceu, Cassiopeia só chegou aos cinemas em 1996, um ano depois do lançamento de Toy Story. Esse, inclusive, foi um dos filmes mais importantes da história da Disney e da Pixar, porque iniciou uma nova era das animações e criou técnicas utilizadas até hoje. Por isso, todos os detalhes foram pensados com atenção para que oferecessem o sentimento exato que a equipe desejava mostrar. Nosso protagonista, inclusive, passou por mudanças drásticas. Inicialmente, Woody seria muito mais próximo de um boneco de ventríloco. Além disso, seria muito mais maldoso e próximo de um xerife dos filmes de Hollywood. Para nossa sorte, o personagem foi reformulado e a primeira animação da história é até hoje um dos melhores já lançados. Então, se você continua até aqui, comenta #Cassiopeia para deixar todo mundo sem entender nada. E parece que Gastão, de A Bela e a Fera, um dos vilões mais odiados da história da Disney, também era um pouquinho diferente do que a gente conhece na versão final. O personagem alto e forte tem porte grande e cabelos pretos, e usa também uma roupa vermelha simples e prática, completamente diferente dos concept arts desenvolvidos logo no início. Muito mais delicado, Gastão representava a alta classe do reino, com roupas em detalhes azuis e utilizando uma peruca típica do período histórico. A mudança serviu para criar uma aparência bem mais jovial, dinâmica e atrativa. Não que o público necessariamente ache que ele seja bonito. É difícil escolher um personagem favorito de Os Incríveis. Cada um deles tem algo especial e marcante, mas Edna Moda conseguiu se destacar com uma personalidade única. A capa e as botas. Nada de capa. Sua aparência também a marca como uma das mais extravagantes da Disney. Seu cabelinho curto, óculos redondinho e baixa estatura foram inspirados em Linda Hunt, de NCIS, mas seu temperamento inesquecível lembra a designer de figurino Edith Head. Mas nem sempre foi assim. Antes de ir para as telas dos cinemas, o personagem teve alguns conceitos no mínimo diferentes, como óculos coloridos, cigarro, cabelo undercut rosa e até uma aparência à la Jô Soares, com gravatinha e suspensórios. E esse aqui, não é a cara do Steve Jobs? Mesmo parecendo divertido, a escolha final com certeza não perde para elas. E a gente não podia esquecer do ogro favorito de todo mundo. Shrek conseguiu conquistar o público com uma aparência nada agradável e uma história que brinca com os clichês e extremos. A gente já chegou? Não. E para que tudo ficasse perfeito, a equipe de animadores da DreamWorks precisaram se desdobrar para criar um protagonista com potencial de fazer todo mundo se apaixonar. Logo no início da produção, a gente vê que apesar do filme tentar mostrar algo diferente, o personagem era muito mais mal encarado, com traços mais monstruosos e não tão cômicos. De fato, o nosso mocinho nada comum seria muito menos agradável que o conhecemos. É possível, inclusive, encontrar algumas cenas animadas de concept arts iniciais, e podemos notar que talvez a gente não fosse gostar tanto assim do ogro. Deus me defenderá. Felizmente, o time preferiu reorganizar a animação, criando um Shrek mais simpático e, por mais incrível que pareça, muito mais bonito. E parece que o anti-herói favorito da Disney nem sempre foi como vimos no filme. Segundo o diretor de arte de Detona Ralph, Mike Gabriel, a equipe procurava diversas direções para seguir enquanto criavam um personagem que fosse fiel aos jogos e autêntico nas telas. Alguns conceitos o apresentam como um animal raivoso, outros como um monstro, um Yeti e até um Sasquatch, mas parece que a equipe acabou mudando de ideia e dando um ar bem mais humano e amigável ao grandão. Soul talvez seja um dos melhores filmes produzidos pela Disney nos últimos tempos. Inteligente, emocionante e bastante divertido, o filme surfou em uma onda que já havia sido tratada antes na Disney, que são personagens não reais que possuem forma física, como os sentimentos de Divertidamente. Dessa vez, eram as almas que tomariam os holofotes e representariam uma das criações mais intrínsecas dos animadores.
atores. Isso porque a equipe queria criar algo completamente novo e ainda conseguiu mesclar os personagens com tranquilidade no design do filme, em especial 22, parceria de tela do protagonista, e as sugestões começaram bem distantes de onde o filme chegou, com traços sem cor e sem muitos detalhes. Entre os conceitos considerados, também tivemos as almas próximas de arco-íris, que confesso que eu queria saber como que ia ficar na tela, e até espectros roxos muito mais darks que as adoráveis almas azuis que a gente conhece. Qual você achou melhor? E já que a gente falou de divertidamente, finalizamos a lista com um personagem que ninguém esperava, Nojinho. Parece que nossa amiguinha verde sofreu uma série de mudanças fundamentais no seu visual. De início, embora tenha uma imagem humanoide, ela não se parecia em nada com uma garotinha. O tom de pele era mais verde e o cabelo possuía um design completamente diferente. Embora ela sempre tivesse a mesma expressão de nojo, os animadores pareciam não encontrar o peso ideal para o seu personagem, até que a equipe a reestruturou para que parecesse uma adolescente em plena puberdade. E pronto, pouco a pouco, Nojinho recebeu os traços finais que a destacaram no filme. Por que ela tá esquisita? O que você esperava? E aí, gostaram? Então conta pra gente nos comentários, quais visuais vocês preferiram? Se você gostou, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para descobrir todos os segredos dos seus filmes favoritos. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!